para você, quando eu comecei a negociar de uma forma comum, com aquelas estratégias que a gente já conhece, né, que é mais do mesmo. E, é claro, toda vez que eu enfrentava um negociador mais experiente, eu sempre tinha aquela sensação que eu estava perdendo em relação à negociação. Por quê? Porque a pessoa, né, já entendia o que eu ia fazer, já sabia a minha estratégia e acabava, muitas vezes, indo para o espaço a minha estratégia e ele conseguindo mais atingir os objetivos dele do que eu. Né? E aí ficou durante um tempo assim, até que um dia, né, eu comecei a ver essa questão ligada à neurociência, ligada a algumas atitudes corretas do negociador, e realmente isso mudou a minha vida, tá? No sentido de eu comecei a ter muito mais acertos do que erros. Né? Não vou dizer para você, agora, a partir de agora é 100%, né? Eu sou um excelente negociador, ou seja, 100% das minhas negociações eu consigo atingir o meu objetivo, né? Até em detrimento do outro. Eu não posso dizer isso para você, porque muitas vezes, ao longo do caminho, você até abre mão de algumas coisas por conta de você manter o relacionamento, etc., como você já deve ter visto. Mas a grande questão dessa história toda é como ser um melhor negociador. E aí eu trouxe essas táticas, neurotáticas para você, que eu chamo de a cereja do bolo. Ou seja, a gente podia ter ficado só com o que a gente viu, que são as estratégias prontas, né? Aquelas estratégias, aquelas abordagens, lembrando que a abordagem é a estratégia que o negociador vai, e a tática está mais ligada à defesa daquela estratégia. Tá? Se bem que existem outras defesas. Por exemplo, né, não sei se eu comentei, acho que eu comentei com vocês um exemplo que eu vi no dia da nossa última aula. Eu estava assistindo o Trato Feito, e aí um cara foi vender um caça-níqueis disfarçado em máquina de chiclete, né, de que eram uns cavalinhos. Acho que eu comentei isso com vocês, mas só para a gente voltar. E aí o que o cara fez? Ele usou aquela retirada, né, aquela estratégia da falsa retirada, ou seja, da retirada, aquela abordagem. Aí o Rick já conhecia um negociador experiente, negocia desde criança, porque ele começou a trabalhar na loja do pai com 14 anos, depois, né, virou o dono da loja, o pai só acompanhava, mas sempre ensinando ele. Né? Ou seja, chegou um ponto que ele superou o pai, assim como ele está fazendo com o filho dele, para um ponto o filho superar o pai e ele ficar mais de escanteio e o filho ficar mais à frente. Então, né, coisa normal, sucessão normal. É muito interessante porque ele envolve o filho, né, o filho mais velho, etc. É muito legal isso. E o que aconteceu? O cara foi usar a retirada aparente, naquela estratégia, abordagem retirada aparente para o Rick. Aí virou para o cara e falou assim: o Rick falou, vou dar $1.700. Ele falou que era 1.750 porque ele viu que o Rick queria. Só que aí, quando ele falou, então eu vou embora, eu não vou fazer por 1.750. Aí ele falou, tá bom, foi um prazer, tchau. Ele sacou que era aquela estratégia. E assim que acabou, ele falou, olha, eu tenho certeza que esse cara vai voltar, ou ia voltar. Que é claro, ele usou uma estratégia, o Rick percebeu, ele queria vender, né? E por causa de $50 não era lá, né, tão significativo naquela negociação assim. E acabou ele voltando, quando ele voltou, ele já sabia que poderia vender por menos, né? Porque afinal ele não quis aquele, ele não aceitou aquilo, ele já falou, por 1.600 você pode levar. O cara falou, não, eu vou manter até porque tinha televisão, uma série de coisas envolvidas, aquilo que a gente comentou, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando você usa uma estratégia mastigada, que a gente chama, né, que são aquelas abordagens que a gente viu, é muito fácil o outro negociador reconhecer. Então, qual a importância de eu estar te dando esses princípios de neurociência aplicados à negociação? Para você montar a tua própria estratégia, para você associar esses princípios, gerar a tua estratégia, ou até pegar uma estratégia pronta e, a partir também, usar esses princípios até para o outro negociador reconhecer com dificuldade isso. Tá? Então, essa é a importância. Eu estou frisando isso para vocês. Eu sei que eu até comentei alguma parte disso na aula passada, mas eu estou frisando isso para você ver, porque realmente é um diferencial da nossa disciplina isso. Tá? Eu poderia ter ficado só, né, vamos dizer assim, extremamente fiel, né, ao que todos os cursos de negociação fazem. Só que eu não ia dar nada novo para você. Você ia aprender mais do mesmo. E, é claro, ia ser um negociador um pouquinho melhor, mas ainda assim, frente aos grandes negociadores, você não ia ter uma grande desenvoltura. Então, a gente traz isso para você justamente para você ter um diferencial. Então, é um diferencial para o teu curso, é um diferencial, você vai sair diferente do que uma pessoa que fez um curso simples de negociação por aí, porque a gente está somando uma série de conhecimentos, né, de ponta em termos de negociação.
Então, você está vendo técnicas fantásticas. Inclusive, hoje, você vai ver mais um modelo. A gente já viu um modelo básico, né? Que é bem simples, um modelo básico de planejamento. Viu um modelo estruturado de planejamento, que é bem complexo. E esse modelo que você vai ver hoje é um modelo intermediário entre o básico e o complexo. Por quê? E é um que é bem aplicável. Você pode usar em qualquer situação. Pode usar para negociações simples, como negociações complexas, tá? Só que esse é baseado na tua estratégia final, ele vai misturar a questão dos princípios de neurociência ou de neuromarketing, tá? E isso aí vai fazer toda a tua diferença, porque vai fazer com que o outro negociador não reconheça tão bem assim a tua estratégia e muito provavelmente a tua estratégia vai ter êxito frente a outras que você usaria. Então vamos voltar à nossa disciplina, né? O que a gente viu? Né? A gente viu as forças gêmeas, né? O uso das forças gêmeas da dor e do prazer. Vou fazer com azulzinho, tá? Lembrando que a dor, né? Ela é mais efetiva do que o prazer. Como assim, professor? Quem não lembra disso, só para a gente recapitular bem rápido, vou só fazer um purpurizinho só para você lembrar. Tá? Então, por exemplo, a força gêmea da dor é o que é? Você está colocando para o cara, olha, se você não fechar agora, você vai perder essa oportunidade. Ou vai ser ruim para a sua empresa, ou vai ser ruim para você. Então, você gera um sentimento de perda. A dor é um sentimento de perda, de falta, de problema, né? De você sair da tua zona de conforto para resolver. Tá? Enquanto que o prazer não, é você estar na sua zona de conforto, é algo a mais que eu estou te dando para você resolver mais rápido, para você ter um benefício em relação a outra coisa. O que acontece? O prazer que é referido aqui, um benefício a mais, ó, por exemplo, compra isso aqui e ganha uma opção grátis. Né? Você fala assim, pô, eu só preciso de um, não preciso do segundo. É uma coisinha a mais, que pode ser legal, ou pode ser assim uma coisa completamente dispensável. Né? Por exemplo, você mora sozinho, aí compra um negócio lá, sei lá, uma cinta de emagrecimento, um exemplo, né? E vem duas. Estou dando um exemplo porque eu vi a propaganda ainda há pouco na televisão. E aí vem duas, tá? A propaganda. Ah, tá, vem duas. Você fala, para que eu quero duas? Eu quero uma só, não preciso de duas. Então, o cara está jogando com a questão do prazer. Estou te oferecendo algo a mais, mas que você efetivamente não precisa tanto daquilo, né? E aí você fala, eu não preciso disso. Então, aí você não fecha. Agora, se por outro lado o cara falar, olha, eu estou com o meu estoque terminando, tá? Só tenho esse aqui, eu só tenho mais dois, eu tenho uma quantidade bem pequena, quando o cara não quer mentir, eu tenho uma quantidade bem pequena aqui para vender e o estoque novo vai chegar com um preço muito maior. Então, esse preço que eu estou te oferecendo aqui é agora ou nunca, é now or never, né? Como diria Elvis Presley naquela música, now or never. Aí você fala assim, então é now, aí você fecha. Então, te empolga a fechar mais rápido. Tá? A dor, ela coloca você meio contra a parede e aí você tem a reação de fechar. Né? Enquanto que o prazer, normalmente você até posterga. Você fala, depois a gente resolve isso. Então, falamos sobre isso. Eu estou colocando aqui, pessoal, se você tiver alguma dúvida em alguma estratégia, eu torno a explicar. Até aqui, eu só vou falar aqui. Essas duas eu vou abrir para a gente ver mais sobre isso. Tá? Que foram as duas últimas que a gente viu na aula passada. E aí, como viu mais rápido, pode ser que você esteja... Né? Aquela história que eu falo para você. Sempre o que a gente viu mais rápido ou viu no final, até por uma das estratégias até que está aqui, né? Que a gente já até falou, eu sempre costumo repetir porque é importante. Se não fosse importante, eu pulava. Né? Mas eu tô enfatizando isso, sabe por quê, pessoal? Porque na maioria dos cursos de negociação que você faz, você não vê isso. Isso é um plus que eu estou dando para os meus alunos. Tá? Você vai dizer assim, se eu for fazer um curso, você pode fazer o curso que você quiser, que dificilmente você vai ver isso. É algo assim bem específico nosso mesmo. Por quê? Porque é como se você falasse, eu não estou ensinando, eu não estou dando a linha e o anzol para você pescar. Eu estou ensinando você a pescar. Entendeu? Eu não estou te dando a estratégia pronta, mastigada para você usar. Eu te dei a estratégia mastigada, que todo curso dá, e estou falando, olha, mas você pode sofisticar essa estratégia para ela ser mais útil para você e ter uma efetividade maior utilizando esses princípios. Tá? O uso de razões emocionais, eu comentei com vocês na aula passada que eu particularmente não gosto. Né? Por quê? Falei para você que há 32 anos atrás, eu fiz, tem até aluno mais novo que eu, né? Muitos alunos mais novos do que esse período, mas há 32 anos atrás eu tive que fazer um curso de vendas, né? E aí eu saí com um cara como um trainee, né?
saí com um vendedor experiente, né, um negociador mais experiente, que já vendia há 10 anos ou 12 anos, uma coisa assim. Era o melhor vendedor dos caras lá. E ele usava isso, das razões emocionais, como eu falei para você, porque ele chegava lá com o cara, ia para uma favela, um lugar bem, né, humilde, um lugar bem pobre mesmo, né, uma comunidade. Favela é um nome que se dava há 32 anos atrás. Hoje em dia tem o nome de comunidade. Aí fui para uma comunidade, e aí cheguei lá, gente muito pobre, gente muito humilde, e a pessoa chegou e falou assim: olha, você, né, você não teve uma vida legal, você não, né, não, você não quer isso para o teu filho, né? Você ama teu filho, ama, então você não quer isso para o teu filho. Cara, eu me senti muito mal. Eu volto a dizer para você, porque eu acho que você está usando, né, você está trabalhando com uma coisa agressiva. Né? Como eu falei para você, tinha um político no Rio que a propaganda dele ele era baseada em pegar pessoas, né, crianças que tinham problemas mentais, ir na televisão, vota no fulano porque o fulano é melhor, não sei o quê. Rapaz, eu achava aquilo doloroso, né? Porque, sei lá, é uma coisa assim, né? É uma coisa que é muito chocante, né? E, ou seja, a razão emocional ela envolve um pouco disso, mas eu estou abordando aqui porque pode ser que outra pessoa, outro negociador, use com você, ou até você queira usar porque acha mais efetivo. Mas eu particularmente não gosto, como eu falei para você, sendo que quando você usa uma razão emocional, você tem que, para funcionar, que não era o caso há 32 anos atrás, porque o cara não sabia disso, né? Isso aí foi um estudo bem posterior, e o cara, o que ele fazia? Ele só usava a razão emocional, então 60%, 70% das vendas dele, ele vendia muito, mas em compensação as pessoas desistiam. Quando caía em si, falava assim, poxa, mas eu estou pagando a mais para dar, não é bem isso que o meu filho precisa, né? E ele, quando ele pensava racionalmente, eu falava com a esposa, ou a esposa falava com o marido, voltava atrás. Então, não era efetivo. Aqui diz, se você for usar uma razão emocional, você tem que balizar ela numa razão lógica, né, que leve a pessoa a realmente ter uma justificativa para o ato que ela fez emocionalmente. Tá? Então, ela está aqui, a gente falou sobre isso. Volto a dizer, eu não gosto disso, mas, né, se você quiser usar, fica à vontade. Também você pode, inclusive, o grande lance desses princípios é você misturar para formular a tua própria estratégia, né? E a gente até vai ver como é que vai funcionar. Você, ao longo, você estiver negociando muito, né? Você vê, por exemplo, tem alunos nossos que têm negócio, né? E negociam bastante. A ideia é que você experimente mesmo, numa negociação menor, de repente, para você não, né? Ver a efetividade, testa uma negociação menor, faz o planejamento, faz isso tudo que a gente está explicando, e aí, de início, você verifica o resultado, vê se realmente melhorou, se não melhorou. De repente, uma estratégia você vai usar, essa estratégia não está legal, você usa outra. E aquela história, viu, pessoal? A estratégia, eu sempre tinha uma máxima nas vendas que eu gostava muito, que dizia que você só vende bem aquilo que você consegue comprar. Ou seja, se você não consegue vender para ninguém aquilo que você tem coisas contra a compra. Por exemplo, eu tinha um livro, comentei com vocês, que eu gostava muito, que falava sobre medicina natural, alimentação preventiva, ou seja, você comia determinados alimentos, bebia determinados chás, determinadas coisas, para não ficar doente. E aquilo para mim é muito legal. Na época eu até morava sozinho, então era muito interessante, né? Eu acabei ficando, não sei se você mora sozinho, talvez você seja um pouco hipocondríaco, como eu fui, aquele medo de ficar doente, você está sozinho, e aí, poxa vida, como é que vai ser, não sei o quê, você acaba tomando, primeiro espirro, você já toma remédio, já faz alguma coisa, né? Graças a Deus isso passou, mas a questão é que eu achei muito interessante porque era como se fosse algo preventivo, você tomava determinados chás, comia determinados alimentos que faziam bem, e aí você não ficava doente, evitava que você ficasse doente. Eu achei aquilo fantástico. E eu conseguia vender rápido aquilo, e vendi muito daquele livro, porque era algo que eu compraria. E eu até falei para você, quando a minha condição melhorou, eu voltei naquele lugar, voltei em Curitiba, eu tentei comprar o livro, mas não achei mais para vender. Me arrependi. Falei, poxa, podia ter comprado na época, mas na época realmente estava uma situação difícil, eu não iria comprar, não tinha como comprar. Mas alguns anos depois eu tentei voltar lá para comprar e não consegui. Até hoje, se algum dia eu achar num sebo, eu compro esse livro. Então, a razão emocional, como eu falei, precisa estar balizada numa razão lógica, né? Isso aí a gente está relembrando, tá, pessoal? Então, não fique chateado se você sabe, se você prestou atenção, não fique chateado. Mas a minha ideia é relembrar, porque é importante e, de repente, você tem uma dúvida e na hora você não se expressou ou você
não prestou atenção, então eu estou repetindo essa parte para você entender. O uso do princípio da relatividade entre as coisas é aquelas coisas, você sempre vender algo ou comprar algo, na hora de negociar, negocie sempre dentro de um contexto, tá? Ou seja, nunca venda algo, né, que não esteja contextualizado. Sempre procure dizer, olha, isso aqui vamos dizer, ele é melhor que os outros por causa disso, disso, daquilo, ou isso aqui tem essa característica que é melhor do que os outros. É claro que você não precisa ressaltar as características, que ele não é tão bom assim. Quando você, principalmente, eu gosto muito de usar o exemplo da venda, que é mais fácil, né? Que é o exemplo da venda a gente vê bem, né? Normalmente é o nosso dia a dia. A gente sempre tem alguém vendendo alguma coisa para a gente, né? Às vezes a gente nem vende, né? Dependendo da tua função, dependendo, né, do teu salário, da situação que você tem, talvez você não esteja nem vendendo nada. Mas com certeza comprar, você em algum momento da sua vida você já comprou ou vai comprar. E aí a pessoa usou uma abordagem em cima de você. Então, por exemplo, o princípio da relatividade entre as coisas, até tem aquele desenho, né, da bolinha, é uma coisa, uma bolinha perto de bolinhas menores, ela se destaca. E uma bolinha perto de bolinhas maiores, ela acaba sumindo, né? Ou seja, dá a impressão que ela é menor e a outra dá a impressão que é maior. Por que isso? Só para lembrar da imagem, para você pensar, poxa, o meu produto eu tenho que relacionar esse produto com alguma coisa, né? Para que a pessoa entenda esse produto e veja como ele é melhor que os outros, né? Para você ver como é que essa estratégia, essa neuroestratégia é importante, você vê até meninas, né, que no colégio fazem isso. As meninas que são mais bonitinhas não são tão bonitas assim, elas costumam escolher amigas mais feias para andar, né? Vice-versa, né? O cara que não é tão forte ou não é tão parrudo, ele acaba escolhendo os caras mais com um físico de nerd para ele se destacar. Então é uma coisa natural do ser humano, né? E assim como é natural, é uma coisa natural da negociação. Quando você traz isso para a negociação, essa questão da relatividade entre as coisas, você ter, por exemplo, três elementos, e aí esses três elementos destacam, né? Você tem o elemento A que se destaca, que é muito parecido do elemento A', né? Esse aqui é esse princípio do chamariz, mas eu vou te explicar qual a diferença de um para o outro, tá? Aí você cria um A' aqui, que é bem parecido com esse, e você tem um B aqui, que é aquele que você não quer que a pessoa compre. Você até oferece, para não ficar sem vender, mas o que interessa mesmo, que tem um preço melhor, seria esse aqui. Aí o que você faz? Você põe em comparação com esse outro, né? Você teria, né, uma parte escolheria esse, uma parte escolheria esse. Quando você tem esse, acaba a pessoa naturalmente escolhendo a opção que você quer, que é melhor do que essa opção, e a diferença não é tão grande assim. Então, a gente falou isso, falou da questão de preço, né? Até deu o exemplo da pipoca, certo? Que você tem, se você tem dois preços também, as pessoas acabam se fixando muito ou no mais baixo ou no mais alto, né? E aí, quando você tem um terceiro preço, uma terceira opção, mais próxima desse, mas não tão boa, acabam as pessoas comprando esse aqui, né? Se for, por exemplo, da questão da pipoca, porque esse aqui tem quase a mesma coisa que o outro e é mais barato. Agora, quando o preço é muito próximo, acaba a pessoa comprando, de repente, mais caro, porque fala, é só 50 centavos, é só R$ 1 de diferença, eu vou comprar o melhor, né, o que tem mais, mesmo que sobre, não tem problema, etc. Então, essa questão do preço também, da relatividade, ou seja, você não ter só um preço, uma coisa, mas você ter outras coisas que justifiquem. Isso até é uma justificativa até para um restaurante. Você tem um restaurante, por exemplo, aí você tem pratos. E normalmente o que o restaurante costuma fazer? Botar pratos muito mais caros e pratos muito baratos. E aí a questão é você ter pratos intermediários, sejam próximos daqueles pratos mais caros, até para direcionar a pessoa para escolher o mais caro, de repente, não ficar nesses intermediários, tá? Só dando exemplos de uso, né? Além dos exemplos que a gente já deu, dos slides que você já viu, etc. Utilize o poder das imagens, a gente viu duas vezes, inclusive, essa estratégia, né, que a gente viu de novo na aula passada. É você falar muito pouco, então você vai ver que essas duas são muito próximas, assim como essa daqui, da relatividade entre as coisas, é muito próxima da questão do chamariz, né? Essa e a do preço é muito próxima da questão do chamariz, tá? Então, você pode muito bem associar uma com a outra de forma muito fácil, né? Você associa porque elas são, na verdade, uma derivada da outra. Então, é muito fácil você associar essas e aí você vai ter uma efetividade ainda maior do uso da estratégia, tá? Assim como o uso de razões emocionais, você também pode
colocar como menos é mais, e o uso da imagem. Então, quer dizer, você tem uma série de associações possíveis, tá? Entre essas estratégias. Então, voltando, né, o poder das imagens, a ideia é que você fale muito pouco mesmo, e apresente muito. Comentei com vocês, dei o exemplo, né, de uma montadora, de uma concessionária, que me chamou para o lançamento do novo modelo de carro, e aí eu fui lá assistir, o cara, eu fiquei já, comi um pouco lá, que tinha um coquetel, comi, fiquei olhando lá, fiquei com o maior medo quando o cara foi falar, que eu falei, pô, vou ouvir 2 horas de discurso, vou ficar com sono, vou cair aqui. O cara falou, para minha surpresa, o cara falou menos de 5 minutos, passou um vídeo interessantíssimo, com imagens maravilhosas, com uma música fantástica, depois passou um outro vídeo, uma explicação, a pessoa com uma voz bem calma, explicando, e com os desenhos e as coisas assim, os desenhos, né, animação junto com imagem mesmo, uma coisa muito bem feita. Claro que uma coisa, né, foi traduzida para o português, mas com certeza não foi feito aqui, né, porque você vê a qualidade assim espetacular, a questão de marketing, né, uma série de coisas. Se foi feito, se tivesse sido feito no Brasil, eu ia aplaudir de pé. E eu sei que existem grandes empresas de marketing no Brasil, grandes empresas mesmo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Eu mesmo conheci uma dessas empresas lá no Rio, né, muito bacana, e um birô, né, de marketing lá, que é muito interessante. Eu não sei se eu comentei com vocês, durante um período bem curto da minha vida, eu trabalhei na gráfica daquele trabalho que eu fiquei durante 30 anos, e nessa época eu tinha contato com o birô de marketing, com birôs de várias empresas, e foi legal também que abriu a minha mente, né? Hoje eu dou aula de marketing e falo muito da questão prática por conta da vivência que eu tive no setor de editoração da gráfica. Depois fui para o setor de gestão da gráfica. Mas foi muito interessante porque a gente conversava com birôs, conversava com gente, né, com artistas mesmo dessa área, e aí eu aprendi muito. E aí o poder das imagens é uma coisa assim fantástica, que você utiliza uma imagem e essa imagem, a ideia é que essa imagem fale muito mais do que se você fizer um discurso de meia hora, né, 40 minutos. Então, quanto menos você falar e mais imagem você usar, maior a efetividade da tua negociação. Agora, é claro, a tua imagem deve apoiar um argumento, né? Então, você, por exemplo, fala determinada coisa e você tem um gráfico, você tem uma estatística assim apresentada em gráfico, uma coisa que possa destacar aquilo que você está falando. Então, você só falou, olha, está vendo, tem essa estatística aqui que ressalta como esse atributo do meu produto é importante. Aí o cara olha, ó, essa daqui já destaca que a maioria das pessoas tende a escolher produtos que têm essa característica. A pessoa olha, eu tenho aqui uma estatística, aí você pode pegar um gráfico, tem a estatística, e segundo, né, o Instituto tal, tá, esse tipo de coisa aqui é mais apreciada pelos clientes. Aí você tem, de repente, clientes, né, teus, para dizer que, olha, eu negocio com esse cliente, em vez de você trazer o nome do cliente, você traz o logo com o nome embaixo, a pessoa olha aquilo, poxa, o cara realmente negocia, você vê isso até em sites, né? Muito interessante. Então, o poder das imagens, a gente já falou, o conceito menos é mais, que está muito associado ao conceito do poder das imagens, né? Como a gente já viu aqui, que eu já fiz até a linha. Oi, alguém falou alguma coisa? Tranquilo? Então tá. Então, o poder das imagens está muito associado a manter as coisas simples, a falar pouco, a ouvir mais, né? Você vai ver algumas coisas, isso aí tem a ver com aquilo, mas só que aqui está baseado em pesquisa científica, né? Lá está baseado muito em questões empíricas. A pessoa tentou uma coisa, não deu certo, tentou uma outra coisa, deu certo, ela anotou, e aí um belo dia as pessoas colocaram em livro aquilo, né? Mas foi bem uma base empírica, uma base baseada em tentativa e erro, tentativa e acerto. Enquanto aqui não, foi uma pesquisa, né? Uma pesquisa que envolvia a questão de neurociência mesmo, e pesquisa feita por institutos, né, estudiosos renomados. E aí isso aqui realmente dá um outro norte, porque ele mostra para você onde está o âmago de cada estratégia, né? Por que a estratégia tal funciona? Porque ela utiliza um desses princípios. E você tem N formas de utilizar um princípio, enquanto que você só tem uma ou duas formas de utilizar uma estratégia. Tá? Então, por isso é melhor a gente ir no princípio. Você entender que existe estratégia, mas você poder sofisticar essa estratégia a partir de um princípio desses. Então, o menos é mais, manter tudo simples, como a gente falou na aula passada, né? A ideia é que você seja o mais simples possível, voltando a dizer aquela famosa frase, né? Que eu gosto muito, né? Que fazer as coisas simples, né? Requer muito trabalho. A verdade é essa, né?
você fazer algo simples requer muito trabalho, né? Então, para você falar pouco, a ideia é que você planeje tudo que você tem para falar e depois resuma. E aquilo, e parte daquilo que você iria falar, você substitua por uma imagem, por um gráfico, por alguma coisa, que vai dizer aquilo que você está falando só de uma forma mais direta, mais objetiva. Então, a ideia, por exemplo, você pensa em tudo que você vai ter que falar e depois resuma, né? Então, a ideia é que você resuma o máximo possível para conseguir chegar num ponto em que você fale muito pouco, mas que você mostre muita coisa, mesmo falando pouco, tá? A questão do chamariz, que eu falei que tem tudo a ver, né, com o princípio da relatividade, por quê? Porque aqui você cria uma outra opção. Você não está usando uma opção já existente, mas você cria uma opção parecida com a opção já existente, com a opção que você quer, o teu objetivo é vender isso aqui. Aí você cria uma bem parecida que não tem uma série de atributos e que tem um preço um pouquinho a coisa menor, né? Mas que seja bem diferente da opção B. O que vai acontecer? Automaticamente a pessoa vai olhar e vai ficar entre essas duas, e quando vê que a outra é bem melhor do que essa, ele vai ficar com essa daqui, mesmo pagando um pouco mais caro. Mas você quer, professor, não acredito que isso funciona. Você, quando faz prova, eu até dei esse exemplo, o aluno, quando ele olha para uma questão que ele não sabe, pode ver que já aconteceu com você, tá? Você olha para a questão que você não sabe, você vai olhar para 5 opções, normalmente num concurso, etc., e vai ver as duas mais próximas e vai provavelmente jogar numa delas achando que você tem 50% de chance de acertar, né? Você vai dar 5 opções, você vai ver que tem duas próximas, vai escolher. E o pior, muitos professores fazem isso. Eu não faço com esse princípio. Mas o professor que não conhece esse princípio, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma opção bem próxima, aí o aluno acha que é pegadinha, aí ele vai escolher entre essas duas, né? Que é justamente o decoy effect. Ele usa um chamariz e aí você acaba escolhendo, ficando mais próximo da opção, né, correta, né? Você já deve ter feito isso com certeza durante a sua vida, você já deve ter feito isso. Tenho certeza que você já deve ter feito, até porque eu já fiz. Quando eu não sabia, eu fiz isso aí, né? Você tem 5 opções, não sabe o que se trata, você vai escolher as duas, entre as duas mais próximas, aqui é melhor para você, mais agradável. Né? Isso aí, além de funcionar com você, funciona também uma negociação. Você oferece para o cara, né, 3 opções ou 2 opções daquele produto, sendo que uma é como se fosse uma cópia mal feita daquele. Aí o cara olha e fala assim, porque a diferença entre esse e esse, eu vou ficar com esse. E você, sem querer, está induzindo o cara a fazer a escolha que você queria que ele fizesse. Isso tem uma aplicação monstruosa, tá? Às vezes até em decisões de grupo. Eu já vi usarem isso numa reunião de conselho diretor da empresa que eu trabalhava, do cara usar e falar, a gente pode tentar essa estratégia, essa ou aquela. Mas essa daqui é boa por causa disso, disso, disso. Essa daqui ela já não é tão boa, porque ela é assim, mas ela é próxima, a gente vai ter um resultado parecido. E aí tem essa que é completamente diferente. O que acontecia? A pessoa ficava entre aquelas duas e acabava escolhendo a estratégia que ele queria que ela escolhesse. Eu achei muito engraçado a primeira vez que eu vi isso, que era um cara assim, extremamente experimentado, que foi um negociador muito assim conhecido lá do meu trabalho. E ele usava essa estratégia que você está vendo, só que ele usava num conselho diretor para decidir estratégia em relação à área dele, que envolvia a área dele. Eu achava assim fantástico. Aprendi muito com isso, porque é uma aplicação prática. Então você vai ver que essas estratégias aqui, elas também são aplicáveis em processo decisório, né? De repente no conselho de administração, no conselho diretor, alguma coisa assim, numa empresa, você pode usar isso de forma a meio que, entre aspas, né, tentar induzir ou direcionar. Eu prefiro a palavra direcionar, porque induzir é muito pesado. Você direcionar as pessoas a escolherem aquilo que você gostaria que elas escolhessem, sem forçar a barra, sem brigar, sem discutir. Então, ela é muito legal, eu gosto muito, ela funciona em negociação empresarial, funciona em processo decisório, funciona em reuniões, funciona até na vida prática da gente, quando a gente quer que a pessoa escolha determinada opção, você deixa uma opção perto, a gente pode ir lá, também tem essa, né, que é o mais menos, que a gente chama mais ou menos, e tem aquela outra, que é bem diferente, é o que a pessoa vai ficar entre aquelas duas e acaba escolhendo a melhor, que era aquela que você queria que ela escolhesse. Você meio que, essa daí, eu vou te falar, essa do chamariz, eu já usei, eu acho espetacular. Dessas todas, eu acho assim, uma das melhores. A questão da dor e essa do chamariz, né? Menor a dor, maior a venda. Essas duas, a 7 a 8, particularmente, né? Que também tem a ver com a 1, né? A dor tem a ver com a 1. Essas duas, que na verdade são 3, eu acho as melhores de todas, né? E tem seguido o poder das imagens também, eu uso bastante, né? Mas
eu associo, como eu falei para você, eu gostaria que você associasse. Você usasse o poder das imagens em tudo, né? Claro que é muito boa, mas usasse o chamariz. E se você tem dúvida, tenta fazer. Pega uma negociação menor, né? Que você às vezes fica um pouco preocupado, tenta fazer com ela e vê o resultado e depois me conta. Você vai ver que vai ter um resultado muito além do que você imagina, né? E depois você vai achar que é coincidência, vai fazer uma, duas, três, quatro vezes, você vai ver, poxa, isso aí é legal mesmo, vou fazer, tá? Aconteceu comigo, primeira vez que eu ouvi, eu não dei muito valor também, e aí eu li a respeito e aí tentei. Funcionou uma vez, funcionou duas, funcionou três, funcionou quatro, funcionou cinco. Eu acho que nenhuma das vezes que eu usei, associei o poder das imagens, chamariz e menor a dor, nenhuma das vezes que eu usei essas eu fui mal sucedido ainda. Pode ser que eu venha a ser, né? Mas quando eu associei as três, eu tive o melhor resultado possível, né, na negociação. É muito interessante, tá? Eu sugiro, né? Eu dou essa dica para você que é muito interessante usar. Quanto menor a dor, maior a venda. A gente já comentou isso, só que essa está muito voltada à questão da venda em si, que é aquela história de você criar uma situação que a pessoa, se ela não decidir, ela vai ter um prejuízo. Claro que quanto mais real for essa situação, maior a tua chance de êxito, né? Por exemplo, eu já falei, eu tenho um lote aqui, e o meu lote só tem uma peça, eu tenho muito poucas peças. Depois que eu vender esse lote, eu estou fazendo um preço X, depois que eu vender esse lote, o próximo lote vai vir mais caro, provavelmente vai vir mais caro, porque o dólar aumentou, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Aí a pessoa regala um olho e fecha com você por conta disso, com medo de não fazer o negócio agora e depois vir a fazer pior do que faria agora. Tá? Então você consegue acelerar a negociação usando esse tipo de estratégia, o que é muito importante. Às vezes, inclusive, nos ganha-ganha, a pessoa fica meio apática, né? Ou seja, vamos ver aí, eu vou estudar, eu vou ver com o meu chefe, eu vou conversar lá na repartição, eu vou conversar lá na minha empresa, e aí você fica naquela, né? Já, tá bom, eu espero, vê aí o que você quer. Agora, quando você fala um negócio desse, o cara ele fica tenso, porque ele sabe que vai perder a negociação, vai pegar mal para ele, e ele acaba fechando logo. Então, quanto menor a dor, maior a venda, é muito importante. Vamos falar mais um pouco do porquê o efeito bumerangue. Por que a gente está repetindo isso? Porque a gente viu um pouquinho rápido, né? Então vamos falar dessas duas estratégias. Então não vou repetir aqui, não vou explicar para você. A gente vai ver agora. Fator porquê, né? O que acontece? Um estudioso ele chegou à conclusão que ele viu que se você pede uma coisa para uma outra pessoa, um favor, ou então se você quase que meio que força a pessoa a querer comprar alguma coisa, né? Você tem que comprar porque é muito bom para você, não sei o que, não sei o que lá. Mas se você não justifica, você tem que comprar isso, isso aí é muito importante. 40% das pessoas, instintivamente, sem nem saber o que é, sem nem querer pensar a respeito, elas negam. Vamos dizer assim, não quero nem saber, não quero, não vou fazer, não vou fazer. Porque às vezes ela está com a cabeça dela tão cheia que ela não quer nem pensar naquilo. Tá? Agora, quando você justifica, você fala assim, olha, eu acho que você deveria comprar porque fica bem em você, porque você tem uma oportunidade única para você comprar esse preço, depois você vai perder essa oportunidade. Existe uma tendência, tá vendo, de 90% das pessoas em concordarem em fazer o que você está pedindo. Tá? Mesmo que a tua explicação não seja muito legítima. Compra isso aí porque todo mundo está comprando. Não sou todo mundo, por que eu preciso comprar? Na verdade, você podia pensar isso. Mas o teu cérebro vai estar justificado. Não, então eu tenho que comprar por causa disso. Você está justificando por que você tem que fazer. Então, isso aí é para você ter uma ideia como é que isso é importante, e é por isso que eu estou citando. A gente, sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, a gente justifica, a gente se justifica, certo? Por exemplo, você erra na prova, vamos falar na prova. Chegou na prova, não tirou 10, tirou 8. Aí você fala assim, eu errei porque essa questão aqui eu não entendi, essa questão não estava legal, aconteceu alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Você justifica. Se você sai na rua, começa a chover, você molha a roupa, eu molhei a roupa porque eu não levei o guarda-chuva, porque eu não sabia que ia chover. Porque se você vai para o trabalho, faz uma negociação, age de alguma forma errada, eu errei por causa disso, fulano me induziu ao erro, aconteceu alguma coisa, eu não estava bem, não dormi. Ou seja, o ser humano sempre procura uma justificativa para o que é bom e para o que é ruim. Você, por exemplo, você logrou esse na negociação. Eu logrei esse porque a gente fez um trabalho muito bom, porque você fez um trabalho muito bom. Ou seja, a gente está sempre colocando os porquês nas frentes das coisas, né?
A gente está sempre nos justificando em relação a coisas boas e a coisas ruins. Claro que a gente justifica muito mais em relação a coisas ruins, mas a gente sempre se justifica, o ser humano sempre se justifica. Então, por conta disso, esses estudiosos chegaram ao dilema de quando você explica alguma coisa, automaticamente seu cérebro aceita melhor e você faz a coisa de uma forma mais leve, mais branda, né? Então, como as pessoas têm que justificar o seu comportamento, ou seja, uma necessidade básica do ser humano justificar o seu comportamento e ancorar as coisas que fazem, né, em alguma justificativa, eu fiz isso por causa daquilo, eu agi errado porque você não fez isso, você não falou, por isso que eu errei, e coisas assim. E tem gente até que se justifica tanto, fica até chato, né? E a pessoa fala justificativa, às vezes, eu cheguei atrasado, teve engarrafamento, né? E às vezes nem tem, mas ela quer justificar. O certo é dizer, cheguei atrasado mesmo. Não sei se eu comentei com vocês, teve um aluno que eu achei espetacular, né? O aluno virou, ele perdeu um trabalho, acho que foi, não, perdeu a prova, e aí virou para mim, na cara dura, virou para mim, professor, eu perdi a prova porque eu dormi. Aí eu não consegui chegar na sua aula, despertou, mas eu não acordei. Aconteceu. Então, eu falei, é uma justificativa, e ele foi sincero. Aí, por conta disso, eu passei até a olhar com outros olhos. Porque muita gente não é, né? O cara ia dizer, não, aconteceu um negócio, o cano de casa estourou, alguma coisa aconteceu, bateram na porta, o cachorro mordeu, aconteceu alguma coisa. Mas ele não, usou a explicação real, a verdade, né? E aí eu falei, não, beleza, ele justificou porque ele não fez. E eu falei, não, tem que fazer alguma coisa porque realmente ele deu a justificativa correta, né? Ou seja, você tem que premiar também a sinceridade, né? Ou seja, isso é minha visão. É claro que o outro poderia ter uma visão diferente. Mas como ele justificou não ter feito aquilo por causa de algum motivo, no meu cérebro foi assim, como se eu desse um tique lá naquela lacuna. Falasse assim, não, ele respondeu. Então, se ele respondeu, não tem porquê dizer que não. Se ele virasse para mim, perdi mesmo. Talvez eu ficasse, pô, cara, né? Invocado, como é que o cara não me explica por que fez isso, não sei o quê. É a mesma coisa, né? Eu tinha um chefe, acho que eu já comentei, não, acho que eu não comentei com você, não, que era um cara assim, hiper Caxias, né? Eu chegava no horário, saía no horário, era muito, muito Caxias mesmo, extremamente Caxias. E aí o que é o Caxias é uma expressão do Rio de Janeiro que diz que um cara né, ele vai, chega na hora, sai na hora, fica além do horário, não está nem aí, não sei o quê. E aí um dia eu precisei sair, falei, olha, eu tenho que resolver um problema particular, preciso sair. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu hoje não vou poder ficar até tarde, eu vou ter que sair. Aí, por quê? Aí eu fiquei com raiva, né? Eu falei, cara, eu sempre fiquei até além do horário, não sei o quê. Hoje você está querendo... Não, mas por quê? Não pode dizer por quê? Por que não? Aí eu fui e justifiquei, falei, não, tem que negócio pessoal para resolver. Que negócio pessoal? Meio assim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu justifiquei para ele o que era, disse para ele o que querem, né? Aí, não, tudo bem, pode ir, não sei o que, não sei o que. Eu falei, o certo era, se o cara, né, sempre agiu certinho, o dia que o cara te pedir alguma coisa, não precisa justificar, não pode fazer, né? Você tem essa possibilidade. Outros fazem, né? Você pode fazer também. Mas não, ele queria que eu justificasse. E tinha um cara que saía sempre, falava, olha, hoje eu vou consertar a moto. Hoje eu vou consertar o meu capacete, que eu caí e quebrou o capacete. Hoje eu vou fazer não sei o quê. Hoje chegou visita lá em casa, e quer dizer, justificativas bem ruinzinhas. Ele fala, pode ir, fulano, pode ir, fulano, pode ir, fulano. E eu, no dia que eu fui pedir, eu tive que falar, era uma coisa particular, tinha que explicar. E aí eu fiquei chateado. Mas por quê? O ser humano tem necessidade de que você explique. Se você disser um motivo qualquer, nem que seja pífio, né? Uma coisa que nem justifica tanto o que você vai fazer, tá bom. Teu cérebro diz, ok, ele pode ir, e ele vai, e a pessoa vai. Isso aí é para tudo, inclusive para negociação. Se você explica por que o cara tem que tomar determinada decisão, por que ele precisa comprar isso, né? E a maioria vai dizer, é verdade, eu preciso comprar. Todo mundo está comprando, você vai ficar de fora? Você, também preciso comprar. Tá entendendo como é que é? Mesmo uma justificativa meio podre, né? Que eu acho. É dizer, todo mundo está comprando, você não vai comprar também? A necessidade dos outros não é minha necessidade. Né? Eu não preciso fazer o que todo mundo faz, a Maria vai com as outras, não preciso fazer isso. Mas é uma justificativa, muita gente fala, todo mundo está comprando, eu vou ficar sem comprar, né?
Não, lembra até que eu comentei com você daquele negócio que eu participei, até o Vitor participou também, que fica aquele negócio, aquele ambiente, a pessoa fala assim, oh, fechou, bate palma, vem champanhe, vem isso, aquilo outro, fechou. Você vê os outros fazendo, você fala, pô, eu também quero. Será que é tão ruim assim, que o cara está me oferecendo negócio? Eu não gosto, mas todo mundo está aceitando, né? É uma justificativa visual, que eu chamo, né? Aí acaba a pessoa aceitando, falando, não, tem que fazer também, e faz. Eu, felizmente, já tinha um conhecimentozinho e não caí nessa, né? O Vitor provavelmente também não, já tinha um conhecimentozinho, não caiu nessa. Mas a ideia é essa, viu, pessoal? Quando você justifica as coisas, a pessoa aceita melhor, né? Então, a ideia é que você sempre ancore a tua negociação em um porquê. Ó, você devia comprar isso, você devia fazer isso por causa disso, por causa daquilo, mesmo às vezes que não seja uma razão tão boa assim. Mas a ancoragem no porquê é fundamental, funciona muito. Já usei, funciona mesmo, você tem resultado muito melhor quando você não fala nada, só deixa o cara na decisão, porque você meio que induz a decisão do cara, e na maioria dos casos, ao induzir, você tem êxito, por incrível que pareça. E você vê outros vendedores fazendo isso. Você não vai comprar agora, você não vai fechar agora, por quê? O que está te impedindo? O que está acontecendo? Olha só, estou te oferecendo tudo, desconto, isso, aquilo, outro, por que você não vai fechar agora? Né? Isso acontece com muita frequência, tá? Porque vai um gatilho automático. A gente falou sobre isso, né? Ao propor algo outro negociador ou comprador, busca oferecer sempre uma razão, tá? Isso, inclusive, você sabe que bate com aquela estratégia emocional. Você precisa oferecer uma razão lógica para a pessoa não desistir do negócio em si. Então, bate com aquela estratégia também, né? Mesmo que ela não seja a melhor explicação, mas que justifique a sua proposição, o que aumentará as suas chances de que outra parte concorde com a proposta, né? Do que se propuser algo sem mencionar o motivo. Então, se você deixar a pessoa pensar qual seria o motivo, de repente a cabeça dela está cheia de coisa, ela não quer nem pensar nisso, ela fala, não, não vou fechar agora não. Mas se você der um motivo, talvez ela fale, realmente, concorde com o motivo que você ofereça, mesmo que não seja muito razoável, tá? Para você ter uma ideia, eu já usei isso, eu vi que o cara ficou meio perdido com o argumento que eu ia usar, e aí eu justifiquei, até de uma forma meio, como é que eu posso dizer, meio ruinzinha, sabe? Não era uma justificativa tão boa, eu fiz o planejamento, mas aquele aspecto em si, na hora de eu apresentar, eu falei, não, mas poxa, não tem uma justificativa plausível para isso. Aí eu dei uma justificativa, não menti não, mas eu falei uma coisa, eu não lembro exatamente o que foi, mas foi uma coisa assim que tinha a ver com, olha, esse tipo de coisa aqui não é todo mundo que está oferecendo, né? A gente está oferecendo esse diferencial, acho que, e as pessoas estão comprando por conta desse diferencial. Realmente já tinha algumas pessoas que tinham comprado, deu uma exagerada, vamos dizer assim. E aí ele falou, não, beleza, está todo mundo comprando, acho que deve ter alguma coisa diferente mesmo, vamos comprar também. E comprou, tá? Então é muito interessante essa questão, né? Foi algo, eu achei até engraçado, mas funcionou muito bem. E a décima, né, que é o efeito bumerangue. O efeito bumerangue, a gente explicou, né, essa que a gente explicou bem rápido, essa eu queria explicar mais devagar para você entender. Tá? O que é o efeito bumerangue? Então, eu vou falar 3 coisas para explicar bem isso. Tá? A primeira coisa delas é o seguinte, você tem um colega, tem um amigo, tá? E aí você chega para esse amigo e pede para ele fazer um favor para você. Né? Fulano, você podia, sei lá, botar meu nome lá na lista, lá para ir naquele evento, não sei o quê. O cara, não, tudo bem, eu vou botar. Aí coloca, você nem vai no evento, mas o cara fez esse favor para você, colocou teu nome na lista do evento. O que aconteceu? Você, naturalmente, dentro de você, eu estou devendo alguma coisa para o cara. Eu preciso fazer alguma coisa para pagar essa dívida que eu tenho com o cara. Né? A não ser se já é muito cara de pau, mas normalmente as pessoas ficam com isso na cabeça. Né? Poxa, fulano fez um negócio legal para mim, eu tenho que fazer. Né? Até se você já viu os filmes antigos, aquele cara, o cara fulano salvou a minha vida, eu sou eternamente grato a ele, então eu vou fazer o que ele quer, etc. Tem essas coisas de filme, né? Mas é verdade, é um gatilho mental. Quando alguém faz uma coisa para você, você se sente meio que obrigado a fazer alguma coisa para ela de volta. Vou dar um exemplo bobo. Eu fui fazer uma prova de um concurso, tá? Aí eu levei lá 2 barrinhas, né? A gente, né, levava barrinha de cereal, né? E aí o cara levou, aí eu tinha um cara do meu lado que levou chocolate. Aí o cara do meu lado foi lá, abriu o chocolate, olhou para minha cara assim, você quer um pedaço? Aí o cara foi, né? Eu olhei assim, falei, não, não, obrigado, não quero não, vi que é um pedaço, acho que é aquele chocolate, né? Parece um bastão de chocolate bem pequeno. Eu falei, não, não, quero não, obrigado. Mas o que aconteceu? Quando eu fui abrir a minha barrinha,
Aí eu falei, pô, o cara me ofereceu, eu preciso oferecer alguma coisa para ele também. Aí eu abri a barrinha, falei, abri assim, rasguei, não comi ainda. Você quer um pedaço da minha barrinha? O cara, quero sim. Eu tirei um pedaço da minha barrinha e dei pro cara. Tá assim, né? Tirei com a mão, né, pro cara, né? Hoje em dia eu acho que ia ser mais problemático tirar com a mão, o cara ia pensar que tá infectado, isso, aquilo, outro, mas na época dava. E aí eu fui, entreguei o pedaço pro cara, o cara comeu, babá, beleza, mas por que que eu fiz isso? Talvez se o cara não tivesse me oferecido, eu ia abrir minha barrinha, comer, e não ia nem oferecer para ninguém, até porque estava num ambiente, né, de prova, etc. Não ia, né? Mas como o cara tinha me oferecido, eu me senti foi meio que compulsório, né? Eu senti aquela compulsão de fazer o mesmo por ele. Assim é em tudo, tá? Então a gente acaba, né? A maioria das pessoas tem essa compulsão de, se alguém faz alguma coisa por você, você fica de alguma forma grato a essa pessoa e aí você acaba fazendo, né, alguma coisa que ela queira que você faça ou até fazendo algo que você queira para ficar em nível de igualdade, como se você tivesse assim. A pessoa faz algo por você, ela fica num nível superior a você. E aí você quer, né, estabilizar isso, ou seja, fazer alguma coisa também para ajudar. Como isso é sério, uma pessoa, um amigo teu, te convida para almoçar na casa dele ou para jantar na casa dele, você se sente compelido a fazer o mesmo, a falar assim, não, fulano, se eu almocei na tua casa há 15 dias atrás, vem aqui almoçar na minha casa, aqui no sábado, ou vem aqui durante a semana jantar. Então você se sente compelido a isso, porque a pessoa faz um ato, né, desse assim, que não deveria fazer, um ato assim, bom para você, um ato que seja benevolente para você, você se sente compelido a fazer. Um outro caso, né, é quando você está brigado com a outra pessoa, você está, sei lá, a pessoa não gosta de você por algum motivo que você fez e você está irritado com ela, tá? O que vai acontecer? A pessoa, né, está irritada com você. Se você, de alguma forma, pede ajuda àquela pessoa, você mesmo, que a pessoa está irritada com você, e você fala, fulano, você podia me ajudar nisso, 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 naquilo, o cara, às vezes, ele pode até ir de má vontade, ou pode até dizer que não vai ajudar, mas ele vai mudar a percepção que ele tem quanto a você. Você vai dizer assim, professor, não é assim. Eu usei isso e funcionou. Eu fiz uma consultoria há pouco tempo atrás, e aí nessa consultoria eu evidenciei uma série de problemas do gestor, tá? E claro, quem me contratou estava acima daquele gestor, e aí eu evidenciei uma série de problemas que aquele gestor deveria estar fazendo e não fez. E o que aconteceu? Eu, na minha consultoria, acabei sendo responsável pela demissão daquele gestor, porque eu evidenciei, né, eu achei coisas que realmente ele tinha feito de errado naquela empresa, coisas sérias que levaram a empresa a ter prejuízo, tá? E aí ele falava, culpava, né, o mundo, mas não culpava ele. E aí, quando a gente fez a consultoria, os dados que a gente levantou apontavam diretamente para ele, que era o responsável, inclusive alguns assinados por ele e tudo. Então foi uma coisa bem chata, né? Agora, quem expôs o cara fui eu, quando fiz o meu trabalho de consultoria adequadamente, né? Eu faço consultoria contábil e administrativa, já falei para vocês de gestão. E aí, quando eu fiz, evidenciou os erros do cara. Ficou assim, bem claro, né? Aí o cara chamou esse cara que estava acima dele, né? E aí chamou ele e falou assim, fulano, é isso aqui, ó. Achei esse papel aqui, você assinou. Aí o cara ficou sem graça, arregalou o olho, pois é, pois é, pois é, pois é. E aí, antes dele ir embora, ele acabou sendo demitido, né? Antes dele ir embora, ele fez um discurso, né? No discurso dele, me botou como vilão, né? Como o tal, porque eu tirei ele da empresa, não sei o quê. E aí, algumas pessoas que ele era amigo, ele era muito aquele cara amiguinho que trazia as pessoas para trabalhar, né? Mesmo sem eficácia, uma pessoa que não tinha nem informação para estar fazendo aquilo, ele chamava, transformando um cabide de emprego o trabalho, né? E é claro, um cabide de emprego que estava dando prejuízo direto, que botava pessoas sem qualificação, o que acontecia? A pessoa sem qualificação cometia erros, né? E esses erros acabavam gerando prejuízos. E aí essas pessoas, algumas pessoas, ficaram invocadas com relação a mim, e eu não tinha acabado o trabalho ainda, porque o meu trabalho não era só evidenciar o problema, achar o problema, mas dar forma de correção para que a empresa passasse a ser lucrativa. E aí eu estou naquele negócio, eu gosto de contar muita experiência pessoal, viu, pessoal, para vocês verem como é que é a aplicação disso. E aí ficou algumas pessoas com animosidade contra mim, né? Que, pô, esse cara aí tirou o fulano era um cara tão bom, porque ele era gente boa, ele era legal, ele me colocou aqui sem ter qualificação. Então, quer dizer, ficou as pessoas invocadas para cima de mim mesmo, e estava até dificultando o meu trabalho lá, porque eu pedia as coisas, o cara fazia uma vontade, às vezes eu tinha que pedir via memorando,
o cara ficar com medo de eu copiar o chefe, então ficou um ambiente muito chato. E eu tinha que continuar o trabalho. O trabalho demorou, acho que 5 meses, 6 meses. E aí, como é que eu vou ter que continuar o trabalho nesse clima, né? E o cara saiu no primeiro mês, logo que aquilo ficou, era tão patente que eu descobri rápido, não teve nem. E aí, mas ficou aquele clima. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pedir favor para essas pessoas. Poxa, fulano, eu preciso que você faça um favor assim, assim, assim para mim. Você faz? Aí o cara ia meio de má vontade assim, mas fazia. O que acontecia? Depois do cara fazer o favor, ele ficava legal comigo, melhorava, ele passava a ter uma visão diferente. Agora, se eu tivesse mantido a minha posição de tipo assim, ele não quer nada comigo, não preciso falar com ele também, vou fazer meu trabalho, o que ia acontecer? Eu ia criar uma barreira. E muitas informações que eu poderia ter acesso, eu não teria por causa dessa barreira. Não sei se você entende. E ao fazer isso, o que aconteceu? Eu fui um a um, eu fui reconquistando, vamos dizer assim, usando essa tática, de pedir alguma coisa para a pessoa fazer. Pô, me ajuda aí, fulano, eu estou com uma dúvida aqui, sana a minha dúvida, pô, eu estou precisando que faça esse trabalho aí, não dá para você fazer? Claro, e eu falava com ele, eu não jogava para cima, né? Eu podia ter jogado para cima, jogar para o chefe, o cara que demitiu o outro, falava assim, olha, eu preciso dessa informação, aí o fulano é que vai me dar. Ele ia mandar o memorando, o cara ia fazer de má vontade, mas ia fazer. Então eu ia obter a informação do mesmo jeito. Eu poderia ter optado em trabalhar assim. É claro que, se eu não conseguisse a entrada com as pessoas, por meio dessa estratégia, eu ia usar. Né? Eu ia fazer meu trabalho do mesmo jeito, eu não ia deixar de fazer o trabalho. Mas é melhor você ter, né, o apoio daquela pessoa. E aí, quando eu fiz isso, a pessoa realmente começou a conversar comigo, falou, poxa, fulano foi demitido. Então, eu falei, pois é, eu descobri isso, isso, aquilo, entendeu? Realmente o cara pisou na bola, o cara não sei o quê. Eu sei que eu saí de lá, todo mundo gostava de mim. Até, né, o pessoal até fez uma festinha quando eu saí, até eu brinco, né? Foi festinha por sair, porque um cara sobreviveu, né? Vamos dizer assim. Mas fizeram a festinha, etc. Quer dizer, eu saí bem, podia ter saído muito mal, né? Porque afinal o cara era amado por todos lá, pela maioria, e eu tirei o cara, porque eu evidenciei os erros do cara. Mas eu fiz o meu trabalho, eu deixei claro isso. Me chamaram, é claro, o cara que me chamou sabia que o cara estava fazendo besteira, mas ele precisava de uma prova. E as pessoas que ele botou lá dentro não iam entregar ele. Então ele me chamou de fora para fazer essa análise e mostrar o problema, e eu fiz isso muito rápido, estava bem evidente, né? E aquilo foi bem fácil de descobrir, não teve que fazer nenhum trabalho mirabolante. E aí eu mostrei para o cara, falei, realmente você tem razão, o cara realmente não está agindo correto aqui, não tá. E o cara pegou, mostrou para o cara ficou sem assunto, acabou sendo demitido e causou isso. E aí, usando essa estratégia, que eu lembrei dessa estratégia na questão de negociação, eu usei e deu um resultado excelente. Eu fiz o meu trabalho no melhor clima possível, mesmo depois do cara ter saído, o cara que era amado lá dentro, etc., tal, que era o tal. Então, essa estratégia, né, que esse que eu estou falando, esse gatilho de reciprocidade inversa, é o gatilho do Benjamin Franklin, que a gente chama, que é justamente essa questão, porque ele pega, né, a pessoa que está com uma animosidade contra você e você pede algo, e aí o que acontece? Automaticamente, a pessoa dá um clique no cérebro dela, né, que a gente brinca, que ela não passa a te ver, ou seja, ela vê, ele rompeu a muralha, então eu não preciso ter uma muralha contra ele. Tá? Isso serve até para relacionamento pessoal. Se às vezes tem uma pessoa que não gosta de você, da família, alguma coisa assim, pede um favor para ela que você vai ver que vai mudar, a tua relação com ela muda. Cara, eu adorei isso aí quando eu descobri, eu achei assim fantástico. Às vezes serve para uma negociação que você já teve um embate com outro negociador e outro negociador acabou tendo um problema grave com você, alguma coisa assim, ficou zangado porque você foi bem sucedido na negociação e ele levou uma bronca, talvez, por não ter conseguido o que queriam que conseguisse dele. Então ele fica com uma animosidade contra você, você pede um favor, fulano, me diz aí, como é que a gente faz isso, como é que vocês fazem isso? Aí o cara vai, meio de má vontade até explica, mas logo depois é como se fosse um clique. O cérebro abre, poxa, ele está me pedindo ajuda, eu estou ajudando, se eu estou ajudando não pode ser tão mal assim. É mais ou menos isso, tá? É uma psique humana, né? E aí, ao fazer isso, você abre uma porta que estaria fechada se você se mantivesse na sua posição fixa, falar, não, ele não quer falar comigo, também não vou falar com ele. Ou seja, você abriu a guarda, né, para manter a relação. Eu achei, rapaz, quando eu descobri isso aqui, eu uso com frequência, tá? E é assim, até em termos de relações humanas, em termos de processo decisório, em termos de trabalho que você faz, é excepcional essa estratégia e é uma estratégia ligada à neurociência, né, que é o efeito bumerangue. O que você faz de bom, você recebe de bom.
inclusive tem base bíblica, né? Aquilo que você plantar, isso se encolherá. Então é uma coisa muito interessante mesmo, né? Outra base também é, né, que a palavra branda desvia a ira, mas a palavra dura, né, suscita. Então, suscita. Então, quer dizer, realmente está baseado até no princípio bíblico, mas atualmente isso foi baseado isso que eu estou trazendo para você é baseado numa pesquisa de neurocientistas mesmo, tá? Então é muito interessante porque funciona e eu sou prova viva que funciona. Eu já usei mais de 10 vezes ao longo da minha vida isso, em situações extremamente escabrosas, e funcionou e tem excelentes resultados. Inclusive essa, você pode poder usar inclusive no processo decisório também, como a gente vai ver mais adiante, tá? Uso prático, né, numa negociação corporativa, o uso desse gatilho, quando o representante da empresa pede ao cliente uma ajuda para solucionar determinado problema que tenha ocorrido após a compra de alguns de seus produtos e seus serviços. Então, o cara fica zangado, né? Comentei com você de um amigo meu, tá? Que o cara comprou um perfume de uma empresa famosa de perfumes aí brasileira, e aí ele foi pegar pela tampa e o perfume caiu no chão e quebrou o vidro. Pegou com violência assim, o perfume caiu. Primeiro, não é para pegar pela tampa, né? Mas aí ele foi reclamar, zangado, com raiva, falando: nunca mais compro perfume dessa porcaria, não sei o quê, papá. E aí, para surpresa dele, os caras devolveram o perfume, sem pedir justificativa, devolveram o perfume que ele tinha relatado, ainda deram uma cesta de produtos mais baratos, mas deram uma cesta para ele. Ele ficou hiper feliz e até hoje ele fala disso para todo mundo que conhece ele. Então, ao invés da empresa causar um problema, ela usou essa tática, né, de reciprocidade, ou seja, eu estou te oferecendo algo bom em troca desse problema, e aí a pessoa fica sem graça, e acabou ele virando porta-voz da empresa, né? Ele vive falando bem da empresa para todo mundo, o que tem levado várias pessoas a comprar deles, né, com muita frequência. Pessoal, a gente terminou as neurotáticas, ou as táticas de negociação, terminamos aqui. Sobre esse assunto, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer, ou está tranquilo? Beleza, o Lucas respondeu, o Carlos Eduardo, por enquanto, né? Quando você for aplicar, a ideia, viu, pessoal, deve ter uma questãozinha na prova que vai falar sobre a neurotática, mas vai falar dentro disso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que é o seguinte, é o Smart Drive de negociação. Como eu falei para você, a gente já tinha apresentado duas estratégias para você, que é uma estratégia básica que você vai poder usar em todos os casos simples que você tiver, e uma estratégia mais complexa, mais parruda, naquele tipo de negociação ganha-ganha, que você, assim, dependa muito da negociação, mas dependa muito de manter relação com o cara. E é uma estratégia que demora mais, né? Aquela estratégia estruturada, ela demora mais para ser feita, e tem uma série de coisas, de inputs que você tem que fazer. Então, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, é uma coisa que você demora um pouquinho para fazer, e às vezes até precisa de uma equipe para te ajudar a fazer. A básica você pode fazer de uma forma básica, mas quando a negociação é muito grande, ela fica muito aquém da necessidade. E aí você ficava. E na negociação intermediária? Ora você usava uma, a básica, ora você usava a mais elaborada, que é a estruturada. Só que a estruturada demora, e às vezes você não tem tempo para usar a estruturada. E aí aparece essa terceira solução, que é a minha terceira e última estratégia de negociação que eu vou dar para você. Essa estratégia, ela é fantástica. Você vai ver que ela mistura algumas coisas da básica, mistura alguma coisa da estruturada e, principal, ela coloca a neurotática no meio. Então, isso eu acho, na minha opinião, que é a mais completa, é o nosso coringa. Você pode usar para um tipo de negociação, pode usar para outro tipo. Então, por exemplo, se eu falasse para você: professor, eu não quero decorar as três, eu não quero usar as três. Usa essa. Essa é a nossa intermediária, é o coringa. Ele serve tanto para negociações pequenas quanto para negociações extremamente complexas, de ganha-ganha e até de perde-ganha, perdão, e de ganha-perde. Ela serve para tudo, tá? Só que, o que ela vai fazer? Ela vai pegar parte da estratégia básica, parte da estratégia estruturada e vai juntar. Então, ela vai ter um período médio de estruturação, de planejamento. Você não faz tão rápido, mas você também não demora tanto quanto a estruturada, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso, você vai ver que muita coisa que está aqui, você já viu nas outras duas estratégias e ela mistura propositalmente, tá? Então, são 8 técnicas, então você vai ter 8 itens aqui, tá vendo? Técnica-chave de negociação com neuromarketing. Então, é você usando esses princípios que a gente já viu.
Então, primeiro, você avalia, você vai ver qual é o objetivo da negociação. Se você é uma negociação que é um ganha-perde, ou seja, você precisa ser bem sucedido na negociação, ou se é uma negociação que você vai priorizar a relação, ou seja, vai ser um ganha-ganha, né? Essa aqui vai ser um ganha-ganha. Vou botar aqui para você não esquecer. Essa é ganha, que é um G, tá, pessoal? Não parece não, mas aqui é um G de mouse. Aqui é uma ganha-perde, tá? Porque você está priorizando sucesso. E essa aqui você está priorizando a relação. Por quê? Porque isso aqui vai te ajudar a definir as outras coisas, né? Então, primeira coisa, você avalia. É uma negociação ganha-ganha, é uma avaliação, é uma negociação que importa ganhar, né? Importa o que eu vou conseguir, a substância, ou importa a relação. E aí, com base nisso, você vai definir a tua estratégia, tá? Qual a tua abordagem, como é que você vai abordar o outro negociador, né? Sempre desassociando as pessoas do problema. Por quê? Lembra que eu falei para você que você tem que ser um leão na negociação? O que é o leão? Leão é aquele que não foge, né? Independente do adversário, ele não foge. Um leão, ele tem um tamanho, que é um tamanho grande para a gente. Só que frente a um elefante, um leão não é nada. O elefante pode dar uma patada no leão, o leão vai voar, né? Só que ele não foge perante o leão. Perdão, o elefante foge perante o leão. Por quê? Porque o leão para e não sai de lá, ele só avança. Ele não recua. O leão não recua. O leão frente ao rinoceronte. O rinoceronte é maior do que ele tem uma carapaça, né? Só que o leão também não recua frente ao rinoceronte. O rinoceronte é maior do que ele, pode matar. O leão não recua nem frente a jacarés, ele não recua, ele fica ali. Se o jacaré atacar ele ataca o jacaré. Ele não volta atrás, ele não foge. Tá? O leão, frente a outros leões, ele também não foge, ele morde até ser morto. Às vezes eu vi um filme do Discovery, eu acho que do Animal Planet, de um leão que estava sendo atacado por outros 3 leões. E ele lutou até morrer, até não aguentar mais. Ele lutou horas e horas e horas até morrer, deu até pena. Né? O que acontece? Porque o leão não foge. A mesma coisa a gente deve ser. O negociador não pode fugir. Você não pode tirar um preconceito em relação ao outro negociador ou em relação à negociação e aí achar, vou perder mesmo. Ah, eu vou só para ir. Vou carimbar, né? Vou só para ir. Né? Porque eu já sei que eu vou perder. Não vá. Discute com o teu chefe, fala assim, não manda outro, porque essa daí eu não consigo fazer. Porque se você vai com essa pretensão, você vai perder. Então, algo que você tem que desassociar as pessoas do problema. Agora, às vezes, o cara é um excelente negociador. O cara é o fera. Só que ele é o fera, mas ele tem um problema para resolver e você tem um problema para resolver. Então, ele precisa comprar o seu produto ou ele precisa vender o produto dele para você. Então, desassocia a pessoa do problema. O cara pode ser o maior fera do mundo, mas se você trouxer a estratégia adequada e agir de uma forma adequada, também se defendendo da estratégia dele, você vai lograr êxito. Então, não fuja. Seja como o leão numa negociação, tá? Primeira coisa. Saber diferenciar posições de interesses, né? Muitas vezes você pega até um negociador e aí está pedindo para se concentrar no interesse. Qual o teu interesse real e qual o interesse da outra parte? Muitas vezes a pessoa se fixa numa posição, até para usar aquela estratégia da surpresa, né? O cara se fixa naquilo até o final, é aquela posição, de repente ele vê que não vai fechar e pum, solta. Então, às vezes, ele pode estar usando essa estratégia com você, ou até ele vai numa estratégia e volta, né? Vira em outra. E aí, mas o que você faz? Você fica, não, a posição dele é essa, eu não vou mais adiante. Mas esquece, o interesse dele é comprar de você. Né? Lembra, eu dei até o exemplo dei até o exemplo do trato feito, do cara que queria vender, né? A máquina que era caça-níquel disfarçada em máquina de chiclete. Então, por exemplo, o cara se fixou numa posição. A minha posição é US$ 1.750. O que eu quero vender é isso. O cara falou, não, eu quero 1.700, eu te dou no máximo 1.700. Pô, era irrisória o valor de US$ 50 perto do valor total, né? Só que ele se fixou nisso e foi embora. O que aconteceu? Ele perdeu a negociação. Depois ele chegou, foi falar com a mulher, pelo menos ele dá essa desculpa que ele foi falar com a mulher brigou com ele, falou, volta lá e vende por quanto o cara quiser. Ele voltou disposto a aceitar 1.600. Né? Por quê? Porque ele se fixou na posição e não no interesse dele em vender. E nem no interesse da outra pessoa em comprar. Tá? Então, eu estou dando um exemplo para você entender. A ideia é você esquece a tua posição e se fixa no interesse. Qual o interesse para a empresa? Qual o teu interesse em fechar o negócio? Tá? E não
ficar tão preso aquela posição em si. Tá? Então, você tem uma certa flexibilidade, que a gente já viu nas outras também. Opa, perdão, voltou aqui. Identifique e priorize as suas moedas de troca, ou seja, o que você pode oferecer para a pessoa com moeda de troca. Lembrando, né, se você não puder fazer uma concessão. Mas vamos lá, vou fazer uma pergunta para você que já caiu até em concurso. Né? Lembrando que, primeiro, a concessão ela faz parte do negócio, é algo que você deixa de receber, deixa de fazer. Enquanto que a moeda de troca é algo que nem faz parte do negócio e está oferecendo. Um exemplo, por exemplo, né, o cara está te vendendo uma máquina e aí te oferece como moeda de troca um curso para a operação daquela máquina. Não faz parte do negócio o curso. Né? Você podia comprar um livro ou ver com alguém que já trabalhou com aquela máquina, ou ter algum funcionário que já tenha experiência naquela máquina, e o cara ele vai usar ou vai ensinar outras pessoas a usarem, tá? Ou fazer as duas coisas. Mas o cara está te oferecendo um curso, é uma moeda de troca, porque ele não faz parte da negociação, porque você quer comprar a máquina, tá? Por exemplo. Agora, uma concessão é, por exemplo, você tem que pagar à vista, sei lá, 10 mil reais. O cara fala assim, faz o seguinte, eu facilito para você em 10 vezes. Você concorda comigo que a pessoa receber 10 mil em 10 vezes, ela vai receber menos do que se ela recebesse à vista os 10 mil? Com certeza. Além disso, o que vai acontecer? Ela tem um risco. Se ela recebesse à vista os 10 mil, ela pegava, trocava o cheque e depois não entregava a máquina. Se fosse o caso, eu trocava lá, pegava o dinheiro do cartão, entregava a máquina. Então, até o cara dava os 10 mil, ela contava o dinheiro, pronto. O dinheiro está aqui, vou botar no cofre. Acabou. Risco baixíssimo ou zero, né? Agora, enquanto só for receber a prazo, pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, aconteceu aí essa quarentena, muita gente deixou de comprar, algumas empresas provavelmente deixaram de faturar ou faturaram bem menos do que elas faturariam, e aí ela vai falar, agora eu não posso pagar. Então, eles correm um risco quando você vende a prazo, você está correndo um risco de não receber, e se receber, você vai receber um pouco menos, que você vai receber ao longo de certo período onde vai haver um nível qualquer de inflação ou uma valorização das outras coisas em relação a isso. Então, quer dizer, N coisas podem acontecer nesse período de 10 meses que você teria para pagar. Então, é uma concessão. Você está vendendo, de certa forma, por menos do que você venderia. É uma concessão. É claro que você vai considerar, né, por exemplo, eu poderia vender à vista por tanto. Agora, se for a prazo, eu só posso vender por tanto, porque se eu precisar desse dinheiro, vão me adiantar e vão cobrar uma taxa, então você tem que considerar isso. Isso tudo faz parte do teu planejamento. A gente até viu, estou só repetindo para te lembrar, tá? Estabeleça o seu objetivo, o que você quer com aquela compra, né, ou com aquela venda, o que você quer, e o campo da negociação. Ou seja, o campo da negociação, de certa forma, são as suas margens. Né? Qual a minha margem de negociação? Tá? Qual seria a minha MAPAM? Né? Qual seria a minha MAPAM? O que eu quero atingir, o meu objetivo? Né? Qual seria a minha MAPAM? Qual seria a minha margem de negociação? Tá? E aí depois eu vejo qual seria a minha máquina, né? E desenvolver a máquina, ou seja, a minha máquina ela vai até o meu piso. Aqui é o piso também, vai definir o piso. E qual a máquina, ou seja, quanto você aceita, mas que a partir da máquina ir até o piso, lembra disso? Da máquina, né? MC, eu vou chamar de MC, da máquina, até o piso, né? Ou até o ponto de recuo, você tem o quê? Você tem uma possível negociação se tiver uma concessão ou uma moeda de troca que seja interessante, né? Mas você tem que definir por quê? Porque uma negociação normal, ela vai funcionar até acima da máquina. Ou seja, o teu limite negocial tem que ser entre a MAPAM e a máquina, né? Que a gente já viu, estou repetindo, né? Porque talvez algum aluno ainda tenha dúvida com isso, mas a ideia é o quê? Nesses dois campos, no campo 4 e o campo 5, eu estou definindo as minhas margens, né? Os meus limites negociais, o meu objetivo, que ou seja, a minha MAPAM, é onde eu quero chegar, o que eu quero pagar, o que eu quero receber. Aí uma coisa importante é você utilizar critérios imparciais, né? Aqui eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem, né? E aí fui num lugar do Oriente Médio, acho que eu já comentei com vocês. E aí lá tinha uma feira árabe, né? Que eu achei assim, espetacular. E aí teve uma loja que tinha muita coisa e eu queria comprar lembrancinha. Eu fiquei bastante tempo naquela loja. E eu cheguei lá, o cara deu um preço alto, né? E aí eu falei, pô, dá muito caro, não sei o quê. Aí o cara desceu, né? E aí aquilo foi bastante esclarecedor para mim,
Eu continuei na loja. Aí outra pessoa chegou, também um estrangeiro, e queria comprar o mesmo item que eu quis comprar. E aí, só que ele, para mim, primeira oferta dele foi tipo $30, né? E aí esse cara chegou, ele ofereceu $50 para ele, primeira oferta. Aí o mesmo item que eu fui coisar, e para mim ele ofereceu 30 e para o cara ele está oferecendo 50, né? É claro, viu, pessoal, que eu estava, né, vestido a turismo, só estava com uma camisa normal, não estava com nem camisa social, estava com camisa normal, estava de bermuda grande, né? Estava de tênis, então estava mais esporte, até porque estava muito calor. E esse cara chegou todo bacana lá, com social, com, né, um blazer, um negócio assim. E aí o cara foi e falou, $50. Eu falei, eu ouvi aquilo, fiquei ouvindo, né? E eu, como a gente, depois que você mexe com negociação, é interessante que você fica com um olhar todo especial. E eu estou vendo que várias coisas que eu gostei, que eu queria, que eu acabei comprando, esse cara também já. Ixi, foi rápido. Esse cara também queria. E aí o que aconteceu? Eu vi que eu falei, aí eu perguntei para ele, pessoal, eu perguntei para ele, chamei ele, falei, o senhor ofereceu um preço para mim, ofereceu esse preço. Ah, porque eu olho para a pessoa, se eu vejo que a pessoa tem mais posses, eu ofereço um preço mais alto. Eu vejo que a pessoa mais simples ou mais assim, mais legal, eu ofereço um preço menor, já para me bajular também. Mas eu achei interessante isso, né? Porque ele. Então, o que acontecia? Ele tinha vários critérios para várias pessoas diferentes. E aí, o que acontece? Se um negociador conversar com o outro, fica ruim para quem está negociando. Então, a gente tem que tomar cuidado para usar critério imparcial, independente do negociador que a gente use, né? Analisar suas fontes de poder e as fontes da outra parte, ou seja, que poder você tem de barganha, que poder a outra parte tem de barganha. Às vezes você tem um produto, só você vai ter um poder altíssimo de barganha. Às vezes você tem um produto que todo mundo oferece, então o cliente vai ter um poder muito mais alto de barganha do que você, o outro negociador vai ter um poder mais alto de barganha que você, né? Administre muito bem o seu tempo de negociação, que a gente já falou, não vou citar de novo, e invista tempo em obter informações e em continuar aprendendo sobre a situação e sobre a outra parte, também durante o processo de negociação. Muitas vezes você faz uma pesquisa, mas aí a pesquisa não é tão correta assim. Aí você já pensa em perguntas para validar aquela pesquisa que você fez ou não. E, por fim, identifique e aplique uma ou mais neurotáticas para montar a tua própria estratégia em cima disso. Pessoal, mais uma coisa, mais um slide antes de a gente terminar. Se você não deu presente ainda, pode começar a dar os seus presentes, tá? Ok? E aqui o que acontece? É uma coisa para você, negociador, tá? Aquela questão é a seguinte: cada negociação que você faz, a ideia é que você faça um pequeno PDCA. O que é um PDCA? O PDCA, né, o PDCA significa Plan, Do, Check e Action. O que é isso? Cada negociação que você fizer, você deve planejar, executar a negociação. Então, você primeiro planeja, depois você executa, que é o Do. Depois você checa, analisa se aquilo que você planejou foi efetivamente feito, o resultado que você queria foi obtido. E, por fim, o que você vai fazer? Você vai agir de forma a corrigir qualquer problema que você teve, para que numa próxima negociação você consiga galgar um resultado cada vez melhor, entendeu? E aí, de repente, às vezes aqui você pode não ter feito um tempo adequado, aqui você chega num tempo mais adequado para fazer, às vezes mais tempo, às vezes menos tempo, mas a ideia é que quanto você obtenha um resultado cada vez melhor para você fazer esse cheque aqui. Em cada negociação, que você faça lições aprendidas para você crescer, para chegar no seu objetivo no futuro. Então, quanto melhor, ou se você não se furte ao fato de analisar cada negociação que você já tiver feito, para ver no que você errou, no que você podia melhorar, para melhorar continuamente, né? A ideia é o quê? Para melhorar, o negociador precisa constantemente analisar o que foi feito, identificar formas de como melhorar as próximas negociações. Então, isso aqui é muito importante e é algo que você deve fazer com frequência para lograr um êxito cada vez maior no que você for fazer. Bem, pessoal, a gente terminou negociação nesse PDCA de melhoria do negociador, tá? Então, todo o assunto de negociação a gente tratou. Como eu disse, no final, essa parte de neurotática, inclusive esse processo que é o Smart Drive de negociação, é a minha cereja do bolo, né? Por quê? Se você usar, você vai ver que a efetividade da sua negociação ela vai ser pelo menos 2 a 3 vezes melhor do que você usar as estratégias tradicionais. Por quê?
que você vai fazer uma estratégia que o outro negociador, mesmo mais experiente, não vai reconhecer com facilidade. E como você está apelando para algo de neurociência, a resposta normalmente ela é muito melhor, porque é algo, né, inerente ao ser humano, você está, inclusive, explorando isso a favor da negociação. Os grandes negociadores utilizam essas táticas e as estratégias, as abordagens deles são bem diferentes e não são facilmente reconhecidas, o que fazem elas terem um sucesso muito maior. Então, é aquela história, eu ensinei você a pescar, né? E para você fazer o seu próprio anzol, a sua própria vara e sua própria linha para poder pescar. Então, isso aqui é o grande diferencial que eu acho dessa disciplina em relação ao curso normal que você vai fazer de negociação, tá? Na nossa próxima aula, tá, pessoal, a gente vai entrar no assunto de processo decisório, né? Então, a gente vai falar sobre isso. E aí, conceitos importantes, processos decisórios, aspectos e análise de cenário, isso aqui é muito legal. Influências culturais em processos de apoio de decisão e aspectos diversos quanto aos processos decisórios. Tá certo, pessoal?